Nas primeiras horas da manhã de 27 de outubro de 2006, dentro de um apartamento em Ontário, no Canadá, Dennis Roy, de 36 anos, teve sua vida ceifada enquanto dormia. Sua namorada relatou que o encontrou caído na cama, já sem vida, com sinais de que ele havia levado vários golpes com a parte de trás de um machado na cabeça. A história dela, a princípio, era muito detalhada, até demais. A namorada de Dandy, Nicola Pudicombe, e suas duas colegas de quarto alegaram que não sabiam o que tinha acontecido. Poderia ter sido o invasor aleatório, ou talvez algo a ver com gangues. Nicola disse que estava no chuveiro quando o ataque ocorreu e que a música estava tão alta que ela não ouviu nada, então não poderia ajudar muito. No entanto, os investigadores acabaram descobrindo que esse caso envolvia um triângulo amoroso que pouco a pouco estava se transformando em uma panela de pressão. Então, o que realmente aconteceu ali? Quando os paramédicos chegaram, Dennis Roy já estava sem vida. Não houve luta, ele não teve nenhuma oportunidade de se defender. A Nicola deu a sua versão dos fatos, dizendo que, muito provavelmente, o Dennis teve sua vida ceifada porque ele era envolvido com gangues. Por mais incrível que pareça, aquela versão parecia plausível, então, no início, ela não foi contestada. Dennis Roy e Nicola Pudicombe estavam juntos há cerca de 11 anos. Dennis trabalhava como agente especial da Go Transit e Nicola trabalhava como gerente de uma loja da rede Loblaws. De fora, parecia que eles tinham um relacionamento estável e maduro. O Dennis vinha de uma família com raízes profundas no Canadá, já que a sua família imigrou da China para lá em 1960 e ele já nasceu lá. Ele frequentou uma escola católica durante o ensino médio e ele era muito ligado à família. Inclusive, ele ainda morava com os pais. Por mais que já namorassem há 10 anos, o Dennis e a Nicola não moravam juntos. Como eu falei, o Dennis morava com os pais e a Nicola dividia um apartamento com duas colegas de quarto. Então, cada um tinha a sua vida. Para quem via de fora, parecia que eles tinham um ótimo relacionamento, só que a mãe do Dennis, a Ana Roy, ela não gostava nem um pouco da Nicola. Ela disse que a Nicola era muito mal educada. E como eu disse, né, para quem via de fora, para quem não tinha tanto contato assim com eles, que não eram os familiares ou as amigas que dividiam a casa com a Nicola, os dois pareciam ter um relacionamento ótimo. Só que não era isso que acontecia, eles brigavam bastante, discutiam muito, enfim, eles tinham vários atritos, né? E inclusive, pouco tempo antes do Dennis ter a sua vida ceifada, a Nicola, ela já estava iniciando um novo relacionamento, um relacionamento que ele não fazia nem ideia que estava acontecendo. No início de 2005, enquanto ainda namorava o Dennis, a Nicola conheceu uma jovem chamada Ashley Pechaluk por meio de um amigo em comum. Ashley tinha 21 anos e trabalhava em um supermercado Loblaws. A Nicola era gerente dessa rede, mas de outra loja. No início, elas eram apenas amigas. Ashley encontrou Dennis várias vezes e sabia que ele era o namorado da Nicola. Os três até saíram juntos de vez em quando, bebendo e se divertindo. Aparentemente, nada parecia fora do normal. Eles eram apenas amigos que estavam passando tempo juntos. Mas em setembro de 2005, as coisas mudaram. A Ashley e a Nicola se tornaram inseparáveis. Elas sempre estavam juntas. Era ligação, era mensagem, até textos escritos. Elas escreviam recados uma para outra. Então, assim, aquilo não era só uma amizade. Elas já tinham iniciado um relacionamento em todos os sentidos. E enquanto as duas se aproximavam cada vez mais, a Nicola e o Dennis só se afastavam. Inclusive, no último ano do relacionamento deles, né, antes do Dennis ter sua vida ceifada, ele já estava saindo com outras mulheres e a Nicola sabia disso. Obviamente, ela se incomodava com aquela situação, mas ainda estava com ele. E aí, em um determinado momento, as coisas elas começaram a ficar bastante preocupantes, porque a Nicola ela começou a se abrir cada vez mais com a Ashley e ela passou a dizer que o Dennis a agredia tanto física quanto psicologicamente, que ele era um cara muito abusivo. E assim, o Dennis, ele era alto e forte, e ele trabalhava como segurança. Então, se ele quisesse agredir uma pessoa, ele conseguiria. E se ele agredisse a Nicola, todo mundo veria. E além de dizer que o namorado a agredia, a Nicola passou a dizer também que o Dennis ele era um homem muito perigoso, que ele era membro de gangue,
que ele já tinha ceifado vidas e que ele era envolvido com várias atividades criminosas. Eu não sei se essas alegações vieram do próprio Dennis ou se ela inventou tudo, mas ela falou que o Dennis dizia isso pra ela, né? Que ele era perigoso, que ele era de gangue, enfim. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Eu não confio totalmente na Nicola por causa do que vai acontecer mais pra frente, mas eu também não coloco a minha mão no fogo por ninguém. Então, eu também não duvido que o Dennis pudesse estar envolvido em alguma coisa errada. Então, do mesmo jeito que eu não acredito na Nicola, eu também não confio 100% em ninguém. Mas no final das contas, o que importa não é se essas histórias eram verdadeiras ou não. O que importa é o efeito que tudo isso teve. Em junho de 2006, Ashley começou a falar que queria se casar com a Nicola. Ela acreditava que o Dennis realmente era muito perigoso e que enquanto ele estivesse por perto, a Nicola sempre estaria em perigo. Inicialmente, Ashley acreditava que a situação iria se resolver sozinha. O Dennis poderia perder o interesse e acabar se envolvendo com alguma das mulheres que ele estava saindo, mas isso não aconteceu. E naquele mesmo mês, a Nicola viajou de férias para Las Vegas com o Dennis, e enquanto ela estava lá, ela mandava mensagens constantemente para Ashley, dizendo que a viagem era horrível, que o Dennis estava maltratando ela e que ela estava muito infeliz, mas todas as fotos que foram tiradas durante esse período contavam uma história muito diferente. Os dois pareciam muito felizes e se divertindo bastante. Mesmo assim, as mensagens continuaram. Antes de fazer essa viagem, a Nicola deu um diário para Ashley e pediu que ela escrevesse, né? E dava para ver nesse diário que de fato a Ashley ela acreditava que o Dennis era um monstro e inclusive em um período ali dessa viagem, ela quase foi até Las Vegas para proteger a sua amada. Então dava para ver que de fato ela estava completamente à mercê da Nicola. Só que ela acabou desistindo de ir até Las Vegas e a vida continuou normalmente. Isso até setembro de 2006, quando ficou vago um quarto na casa da Nicola e a Ashley foi morar com ela. Obviamente, a Ashley estava muito feliz, ela estava morando com a sua amada, tinha outra colega de quarto, mas ela estava muito feliz de estar morando com a Nicola. Só que o Dennis, ele continuava sendo o namorado da Nicola e ele às vezes ia dormir lá. E quando o Dennis estava no apartamento, a Ashley ela se trancava no quarto e evitava ao máximo ver ou falar com ele. Durante esse período, a Nicola começou a dizer que seria muito difícil das duas terem um relacionamento enquanto o Dennis ainda estivesse na vida dela. E aí, as conversas começaram a passar dos limites e elas de fato começaram a planejar como iriam ceifar a vida dele. No início tudo era muito vago, elas não sabiam muito bem o que fazer, só queriam ceifar a vida dele. Só que com o tempo elas começaram a elaborar melhor. Primeiro elas pensaram em envenená-lo, só que depois a Nicola começou a pensar em ceifar a vida dele e alegar legítima defesa. O Dennis não fazia nem ideia de que as duas estavam tramando contra a vida dele, e a ideia de que o Dennis era um monstro estava tão enraizada na mente da Ashley que ela nem questionava mais o que a Nicola falava, ela só aceitava tudo que ela dizia como se fosse verdade. E aí, em outubro de 2006, furaram os pneus de dois carros do Dennis Roy e ele começou a pensar que queriam ceifar a vida dele. Ele começou a ficar muito preocupado e por isso ele foi para o apartamento da Nicola. Ele passou a viver com a Nicola durante esse período. E durante esse tempo, mais uma vez, a Ashley fez todo o possível para evitar ter contato com ele. Ela não queria ver a cara dele, não queria ouvir a voz. Enfim, ela não queria ter nenhum contato com ele. E aí vem o ponto mais importante de toda essa história, porque quando o Danny estava lá naquele apartamento com a Nicola, a Ashley e a outra colega de quarto que não fazia nem ideia do que estava acontecendo, as duas começaram a pensar melhor sobre a possibilidade de ceifar a vida dele. E o plano que elas chegaram foi ceifar a vida dele e dizer que um intruso havia invadido o local. Isso parece familiar para vocês? Foi exatamente essa história que a Nicola contou para a polícia lá no início do vídeo. Mas a gente ainda vai chegar nesse momento aí do envolvimento da Nicola. A gente ainda vai chegar nisso. Nicola disse a Ashley que por causa de suas crenças católicas, ela mesma não poderia ceifar a vida do Dennis, então a Ashley teria que fazer aquilo por ela. Ela explicou que a história do intruso seria muito mais plausível, já que as supostas ligações criminosas do Dennis poderiam ser usadas para justificar o crime. E ela foi muito clara em relação a uma coisa. Ela não queria que aquilo demorasse. Sendo assim, no dia 21 de outubro, poucos dias antes do Dennis ter sua vida ceifada, a Nicola disse a Ashley que queria que aquilo fosse feito o mais rápido possível.
A Nicola repetia constantemente que a Ashley era quem tinha que cometer o crime, porque ela era muito católica e ela não poderia fazer aquilo. Planejar ceifar a vida de uma pessoa, tudo bem. Isso aí qualquer católico pode fazer, mas ceifar a vida da pessoa, não. Aí já é demais, aí já ultrapassa muito as minhas crenças. Tirando essas piadas de lado, eu realmente acho isso muito absurdo, né? Porque ela meteu ali a religião católica dela no meio, mas pra matar, pra planejar matar o cara, tudo bem. Enfim, né? Bom, a Ashley, ela disse que chegou num ponto que ela já não se opôs mais ao plano, porque ela não queria ceifar a vida do Dennis, mas ela queria proteger a Nicola, porque ela amava muito a Nicola. Então, ela estava disposta a fazer aquilo por ela. E ela chegou a dizer a algumas amigas que o Dennis, ele era um monstro e tudo mais. E essas amigas também não foram até a polícia para relatar que, de fato, a Ashley estava planejando cometer um crime. Uma das amigas dela disse que até tentou coibi-la a não fazer isso, mas não conseguiu. E aí também não falou mais nada. Na tarde de 26 de outubro, a Nicola foi até o trabalho da Ashley, buscou ela e a levou para casa. E a Ashley, quando chegou no apartamento, foi direto para o quarto para evitar o Dennis que estava por lá. Ela não queria ter nenhum contato com ele, né, como eu já disse anteriormente. Só que aí, depois de um tempo, quando anoiteceu, a Nicola foi até o quarto dela e perguntou se ela estava pronta. A Ashley disse que não conseguiria ceifar a vida do Dennis e a Nicola nem questionou. Ela só fechou a porta e saiu. Mas depois de um tempo, ela voltou desesperada até o quarto da Ashley dizendo que o Dennis estava sem vida. Depois disso, as duas foram juntas até o quarto da outra colega dizendo que acreditavam que tinha um intruso no apartamento. E depois de um tempo, a Nicola ligou para o 911 e contou toda aquela história de que alguém tinha invadido o apartamento e ceifado a vida do namorado dela. Só que ela não pediu uma ambulância, ela só pediu que a polícia fosse até lá. Nesse ponto foi exatamente como eu disse lá no início do vídeo. A polícia foi até o apartamento e a Nicola começou a dar vários detalhes. Ela falava até demais, parecia que ela queria falar muito para atrapalhar mesmo a investigação. Então, por causa de todos esses detalhes, eles passaram a acreditar que aquela história estava ensaiada, que aquilo não era verdade. Só que ao invés de levá-la para interrogatório, eles levaram a Ashley, porque ela era colega de quarto e muito provavelmente poderia ter ouvido alguma coisa. E durante o interrogatório, a Ashley acabou confessando tudo. Ela disse que foi ela que ceifou a vida do Dennis. Só que quando eles pediram detalhes do que aconteceu, ela não tinha nenhum detalhe para dar. Ela não sabia o que tinha acontecido exatamente. Ela não tinha nenhuma noção do que de fato aconteceu com o Dennis naquele quarto. Então, como é que ela cometeu o crime e não sabe detalhes? Então, de um lado, tínhamos uma pessoa que disse que cometeu o crime, mas não sabia nenhum detalhe, e do outro, tínhamos uma pessoa que dizia que não cometeu o crime, mas tinha detalhes até demais. Os investigadores haviam pressionado muito a Ashley até que ela confessasse o que aconteceu, porque eles disseram que se ela não confessasse, quem seria presa seria a Nicola. Então, para defender a Nicola, ela disse que ela cometeu o crime, só que o advogado da Ashley disse que aquela confissão, além de ser mentirosa, era inútil. E de fato era uma confissão inútil, porque a polícia havia cometido um erro assim muito bobo, mas que mudava completamente tudo. Eles não informaram direito a ela que ela poderia ter um advogado, alguma coisa desse tipo. Foi alguma coisa sobre eles não informarem direito os direitos dela, e por isso toda a confissão que foi até gravada não poderia ser usada num tribunal. Então, se ela confessou e essa confissão não poderia ser usada, não tinha mais nada naquele caso. E a Ashley, ela não poderia ser julgada porque não teria prova. Devido a esse erro, no ano de 2009, Ashley foi absolvida e o caso voltou a estar aberto. Só que a polícia não desistiu. Eles erraram com a Ashley, mas em nenhum momento eles acreditaram totalmente que ela era culpada. Eles sempre desconfiaram da Nicola. E aí, eles continuaram investigando ela, até que finalmente conseguiram prendê-la e levá-la a julgamento. E quando ela foi julgada, todo aquele apego emocional que existia entre a Nicola e a Ashley já havia desmoronado, porque no tempo que a Ashley esteve presa, a Nicola engravidou de outra pessoa. E aí ela desistiu de protegê-la. Ela percebeu que ela só tinha sido usada mesmo. E aí, quando a Nicola foi levada a julgamento, a Ashley disse que de fato havia mentido durante o interrogatório, porque ela queria proteger a sua amada.
Ela falou que a Nicola dizia que estava em perigo, que o Dennis era muito perigoso e tudo mais. E a defesa da Nicola disse que a Ashley só estava falando aquilo porque ela havia sido trocada e estava com ciúmes e raiva. A defesa falou que a Ashley estava mentindo naquele momento, não quando ela confessou o crime. E ela estava mentindo porque ela estava com raiva, ela estava magoada. E realmente, sim, ela estava com raiva e ela estava magoada, mas ela agora só estava falando a verdade. Até o fim, a Ashley se manteve firme. Ela disse que de fato mentiu durante o interrogatório, que ela não cometeu o crime. Quem cometeu o crime foi a Nicola e a Nicola inventou aquela história do intruso. E no fim, a Nicola foi condenada por homicídio em primeiro grau. De acordo com a lei canadense, como ela foi condenada por homicídio em primeiro grau, obrigatoriamente ela deve cumprir pelo menos 25 anos da sentença até poder solicitar uma liberdade condicional. E aí, o caso já parecia encerrado de vez, mas quase 2 décadas depois, o caso foi levado novamente a julgamento, só que dessa vez porque a Nicola queria sair mais cedo da cadeia em liberdade condicional. Nicolas já havia passado 19 anos na prisão e a lei aparentemente havia mudado. Ela poderia solicitar a condicional antes dos 25 anos. Assim, mais uma vez, o júri foi chamado. A defesa disse que Nicola é uma mulher transformada, uma prisioneira exemplar e alguém que evoluiu muito durante o tempo em que esteve atrás das grades. Em seu depoimento, Nicola reconheceu que havia muitas outras maneiras para terminar aquele relacionamento. Ela se chamou de covarde e disse estar genuinamente arrependida pela perda da vida de um homem inocente. O tribunal apresentou uma versão em que Nicola aliciou Ashley para ceifar a vida do Dennis, motivada por um seguro de vida de $250 mil, do qual ela era a única beneficiária. A Nicola disse que na época do crime ela não sabia que era a única beneficiária desse seguro de vida. Então, ela não cometeu o crime para ter o benefício financeiro. Só que logo depois que ela ceifou a vida do Dennis, a Nicola rapidamente começou a entrar em contato com as pessoas para receber o dinheiro. Então, ela queria o dinheiro sim. A promotora desse caso também disse que a Nicola só havia assumido que de fato ceifou a vida do Dennis 5 semanas antes daquele julgamento. Isso tudo para parecer que estava arrependida depois de ter passado quase 2 décadas dizendo que não cometeu o crime. E além daquele arrependimento não parecer nem um pouco genuíno, o tribunal também estava preocupado com o novo relacionamento da Nicola. Ela estava namorando uma detenta que foi presa por ceifar a vida de uma menina de 2 anos, que era filha do namorado dela. Ela maltratava essa criança e acabou ceifando a vida dela. E a Nicola estava namorando com essa pessoa. Então, eles temiam que essa namorada pudesse influenciá-la, ou ela influenciasse a namorada, enfim. As duas juntas não dava certo. No final das contas, o que aconteceu é que a Nicola finalmente disse no tribunal que ela de fato ceifou a vida do Dennis, ela assumiu isso publicamente pela primeira vez e que ela também havia manipulado a Ashley. E talvez por causa disso, ela recebeu uma redução na pena, né? No caso, ao invés de sair da prisão em 2032, em liberdade condicional, ela vai poder sair em 2029. Mas isso ainda não foi totalmente decidido. Parece que isso ainda vai ser julgado e talvez ela não consiga. E particularmente eu espero que ela não consiga mesmo porque ela não se arrependeu de nada do que fez. Pelo menos é isso que eu acho, né? Mas eu quero saber a sua opinião, então deixa lá aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, me siga no meu Instagram, o @chamalzinho, e se quiser apoiar o canal financeiramente, temos várias opções, como o Pix, o Seja Membro, o Valor Demais e o Apoia-se. Tudo vai estar no comentário fixado, mas a principal opção nesse momento é o Pix, que é esse aqui que está aparecendo na tela, porque nesse Pix, o chamapix@gmail.com, todo o dinheiro que for doado por ele, eu irei usar para fazer a troca do meu computador e assim manter a frequência dos vídeos aqui do canal. Então, se quiser e puder ajudar, o Pix, esse aqui que está na tela. Por hoje é só, e eu te espero em um próximo vídeo. Tchau!